E aproveitando essa oportunidade de recebimento de membros, onde nós também estaremos aqui diante da mesa do Senhor, como igreja, celebrando a nossa união em Cristo, a nossa união como corpo, como família, dizer para vocês que nós somos um ajuntamento de pessoas imperfeitas e pecadoras. E que o que nos une é o fato de que nós reconhecemos isso, que nós somos pecadores, que nós somos débeis espiritualmente e que nós precisamos e dependemos urgentemente de Deus, da graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que nos une aqui. Somos pessoas que reconhecemos o nosso pecado, somos pessoas que reconhecemos que Deus nos amou apesar disso, a ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, por causa da nossa culpa e do nosso pecado. E nós cremos na suficiência da obra dele naquela cruz. Ele morreu, ele foi punido em nosso lugar, e o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus, é suficiente para salvar pecadores como nós, E é isso que o Evangelho anuncia. Reconheça que você é um pecador, creia no que Deus providenciou para a sua salvação e viva a sua vida para esse Deus. Nós estamos nesse processo agora, de uma vez que nós reconhecemos o nosso pecado, de uma vez que nós cremos em Cristo Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós agora queremos viver para Ele, para a glória dEle. E esses dias eu estava vendo a afirmação do John Piper. Ele falou que na salvação, na justificação, Deus nos tira da lama, e na santificação Deus começa a tirar a lama da gente. Então, todos nós somos aqui pecadores que fomos tirados da lama, e agora nós estamos num processo de santificação, onde Deus, com longanimidade, com paciência, com misericórdia, vai tirando a lama da gente, vai limpando a gente, vai purificando a gente, vai santificando a gente. É com esse intuito no coração que eu queria trazer a palavra de hoje ao coração de vocês. E gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versos de 1 a 13. E também a gente ficar de olho nos textos paralelos a esse de Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, e Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. São as três narrativas dos evangelhos sinóticos que tratam do início do ministério de Jesus, quando ele, após ser batizado por João Batista no Jordão, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, com o fim de ser tentado pelo diabo. E esse texto nos traz muitas lições, e quando eu olho para esse texto, e de vez em quando eu visito na minha vida pessoal e devocional, a pergunta que vem ao meu coração é: qual a intenção de Deus ao fazer Jesus passar por isso e fazer com que esses homens que o acompanharam, que estiveram com ele, registrassem isso com detalhes de cada um na sua perspectiva e visão, nos trazer informações. O que é que Deus quer com esse texto para a nossa vida hoje? O que é que eu posso aprender desse texto para mim? O que é que Jesus quer me ensinar? É a pergunta que eu gostaria que tivesse em nossa mente ao nos aproximarmos da palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13, nos fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo durante os 40 dias. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus:
se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou a um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Volte um pouco mais um livro da Bíblia aí em Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. É um registro curto deste mesmo acontecimento. Diz lá Marcos capítulo 1, versos 12 e 13. E logo após o batismo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. E volte mais algumas páginas e abra em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Diz lá, Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, que a seguir, logo após o seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviam. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante do nosso Deus mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã de estar em tua presença. Tu estás aqui, Senhor. Foi o Senhor que nos convidou, que nos atraiu a estar aqui em tua presença. Faz com que a nossa mente, consciência e coração sejam tomados por isso. A sabermos diante de quem nós estamos, do Criador do universo, do Deus soberano, majestoso, puro, santo,
que nos convida a estar na sua presença e a gozar de comunhão com Ele. Muito obrigado, porque podemos ler a tua palavra e ser por ela instruídos. Muito obrigado, porque podemos levantar a voz em oração ao Senhor e colocar diante de ti a nossa admiração, a nossa gratidão, o nosso louvor, mas também de colocar diante do Senhor as nossas faltas, os nossos pecados, as feiuras que há em nós, Senhor, na certeza de que o sangue do teu Filho que foi derramado naquela cruz é suficiente para nos perdoar, para perdoar um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E não somente isso, nos purificar das nossas injustiças. Por isso nós louvamos o teu nome, Senhor, porque podemos consagrar ao Senhor nossas vidas, nossos dízimos, nossas ofertas, porque podemos celebrar o acolhimento, o recebimento de pessoas queridas que junto conosco querem servir ao Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor Deus. E nesse instante agora, quando nós paramos para ler a tua palavra, nos dê o privilégio de ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Que o teu Espírito aplique a tua palavra às nossas vidas, abra os nossos olhos, e que a palavra não chegue apenas à nossa mente, mas ao nosso coração, nos desafiando a confiar e a viver a nossa vida para o Senhor e teu inteiro agrado. Abençoa-nos nessa noite e faz com que o momento de comunhão que vamos ter aqui ao redor da tua mesa possa ser renovador, de edificação às nossas vidas. Fala conosco, Senhor Deus, nesse momento agora, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Meus amados, no verso 13 do Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 4, esse texto nos informa que no período de 40 dias que Jesus passou em oração e em jejuns, ele suportou toda sorte de tentações. Ou seja, ele foi tentado em várias áreas de sua vida. Esse momento foi registrado nos 3 evangelhos sinóticos, como nós vimos aqui e lemos, com riqueza de detalhes nos evangelhos de Lucas e de Mateus. Acreditamos que uma das intenções do Senhor é nos ensinar como nós devemos reagir quando formos tentados. Jesus está dando um exemplo, está se colocando como exemplo de como reagir diante das tentações, pelas quais nós vamos passar durante toda a nossa vida. Nos mostra aqui o texto em que áreas gerais seremos tentados. E nos aponta o caminho de vitória em nossa vida espiritual. Mas algumas observações nós tiramos do texto. Em todos os textos sinóticos que narram a tentação de Jesus no deserto, os autores afirmam categoricamente que foi o Espírito Santo, o mesmo que veio sobre Jesus naquele momento inaugural do seu ministério, no batismo ali com João Batista no Jordão, o mesmo Espírito que veio sobre ele, o conduziu ao deserto, com o propósito dele ser tentado pelo diabo. E a pergunta é essa: o que isso significa? Por que Deus, na pessoa do Espírito Santo, conduz Jesus ao deserto com o fim de ser tentado pelo diabo? Lucas nos diz que foi guiado pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Marcos nos diz que o Espírito o impeliu, o conduziu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Mateus nos diz que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, 40 dias.
e 40 noites. Mateus nos aponta que não houve tréguas, que durante 40 dias, enquanto ele buscava Deus em oração e em jejuns, o diabo o incomodou, o importunou, noite e dia. No entanto, o diabo chegou para valer ao perceber um momento de maior vulnerabilidade de Jesus. De vulnerabilidade física, de exaustão, de fome, quando ele não mais aguentava ficar sem se alimentar. Aí o texto foca que o diabo chegou pesado. Aproveitou-se de um momento de fragilidade para tentar levá-lo ao pecado. Diz o texto que ao fim dos 40 dias ele teve fome. Lucas. Mateus diz que depois de jejuar 40 dias e noites, teve fome. O que eles querem enfatizar é que Jesus havia chegado ao seu limite, ao limite de exaustão, de fraqueza física. Ele não mais aguentaria ficar sem se alimentar. Estava debilitado fisicamente. É isso que o texto quer enfatizar, né? Ele não tirou 40 dias de jejum com os pés nas costas, como dizem aí. Foi luta, foi esforço, foi sacrifício, né? E ele chegou na sua exaustão, no seu limite. Então, aí o texto nos diz, Mateus, que o tentador aproximou-se com mais veemência. Essa é a ideia do texto. O inimigo não cessou de tentá-lo, mas ele ficou de espreita para o momento de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade de Jesus. E aqui eu me pergunto, que como nós colocamos aqui, entendemos que a intenção de Deus numa narrativa como essa, entre outras coisas, é nos apontar como e onde o diabo vai nos tentar, em linhas gerais. Como ele vai chegar. E levando em consideração a observação do momento maior de vulnerabilidade, aí se faz necessário perguntarmos a nós mesmos se a intenção de Deus é nos ajudar a perceber como o diabo age e como nós deveríamos reagir aos seus intentos. Quais são as suas áreas de maior vulnerabilidade? Você se conhece? Você percebe em você as áreas de maior vulnerabilidade espiritual, emocional, físicas? Onde estão os pontos de fragilidade na nossa vida, no nosso caráter? Pois é exatamente aí que o inimigo vai atacá-lo com mais veemência. E eu acredito que uma das intenções do Espírito Santo de Deus em inspirar os autores a escreverem esse texto, a deixarem registrado essa narrativa, é nos ensinar isso. Preste atenção em você, nas lamas que precisam ser tiradas da sua vida. E permita que Deus lhe oriente nisso. Não é algo fácil a gente se olhar no espelho espiritual da palavra de Deus e enxergar as áreas da nossa vida onde nós somos mais vulneráveis à queda e ao pecado. Mas é por demais necessário e importante para não sermos surpreendidos pelo nosso próprio coração e natureza caída. Um sábio já falou: homem, conhece-te a ti mesmo. E isso é muito necessário para a nossa vida espiritual. Por isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você, nessa manhã de hoje, nesse momento de culto a Deus,
buscasse conhecer as áreas de vulnerabilidade onde sofremos ataques mais veementes do inimigo. Em primeiro lugar, a gente observa que o diabo supôs que havia em Cristo uma necessidade de aprovação ou de aceitação, ou pelo menos ele quis supor isso para Jesus. Uma área onde ele podia atuar. E o que aconteceu anterior a esse momento do deserto? Aconteceu que Jesus se chegou a João Batista, lá no deserto, no Jordão, onde ele batizava as multidões que vinham ouvir a sua mensagem, e Jesus se aproxima dele com os seus primeiros discípulos, e João Batista, quando vê Jesus se aproximar, tem aqui um insight, do Espírito Santo de Deus, porque ele não conhecia Jesus, apesar de serem familiares, foram criados distantes um do outro, um na Galiléia, outro na Judéia. João Batista foi criado num mosteiro assênico no deserto, essênio, e só na idade adulta que ele saiu e veio a público para começar a preparar o caminho do Senhor, chamando o povo, a nação de Israel, a arrependimento. Jesus se aproxima de João, e João, quando vê chegar, ele declara diante de toda a multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí aquele que vai cumprir toda a lei cerimonial, sendo ele o próprio sacrifício, dando a sua vida uma única vez por todos. Todas as leis cerimoniais, os sacrifícios de animais apontavam para ele, não tinham poder de perdoar pecado de ninguém, mas apontavam para o verdadeiro sacrifício que Deus faria de uma vez por todas para remir o seu povo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproxima de João e diz: João, eu vim aqui para que você me batize. E João resiste a isso, porque o batismo que João pregava não era o batismo cristão, de selo de aliança, era um batismo de purificação, chamando as pessoas a arrependimento, a prepararem o coração para o Senhor. E João disse: Senhor, você não precisa disso. E ele diz: João, para que se cumpra a Escritura, eu vim aqui para que você me batizasse. E João o batizou. E logo em seguida, após sair da água, diz o texto, os céus se abriu, e uma voz estrondosa dos céus testemunhava para toda aquela multidão: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, descia sobre ele, e ali testemunha-se diante a multidão o ser divino nas três pessoas da Trindade, da divindade de Deus, o Pai testemunhando, o Filho que assumiu forma humana e o Espírito vindo sobre ele para inaugurar aquele momento do ministério público de Jesus, a manifestação de Deus, de forma clara, visível, audível, para toda a multidão, e aquela voz dos céus dizendo: este é o meu Filho amado. E observe que quando o diabo vem tentar Jesus, ele se utiliza exatamente das palavras que foi colocada de forma clara e audível para toda a multidão: este é o meu Filho amado. E a palavra de Satanás para Jesus é: se tu és de fato o Filho de Deus, como essa voz declarou de forma estrondosa, pública para todo mundo, faz isso, prova que tu és o Filho de Deus. Então aqui, a primeira coisa que o texto quer nos ensinar é que por causa da queda, porque nós nos separamos de Deus, porque houve uma ruptura entre o ser criado e o seu Criador, nós somos pessoas que vagamos pelo mundo com a insatisfação na alma e com a necessidade urgente de aprovação. Nós precisamos e vivemos a vida e competimos com as pessoas e nos comparamos com os outros por causa de uma necessidade básica de sermos aceitos pelo meio, pelo grupo, pelas pessoas.
de sermos aprovados pelas pessoas, de sermos acolhidos pelas pessoas. O diabo sugere, supõe, induz Jesus a ter a necessidade de aprovação e de aceitação pelas pessoas, provando quem ele era. Se tu és o que a voz diz, prova isso diante de toda a multidão. Ou prova isso aqui, no deserto. Faz com que essas pedras se transformem em pães. Prove que você é, de fato, o que aquela voz testemunhou. Olhe, irmãos, a queda de Lúcifer aconteceu pela necessidade de querer ser melhor ou maior. Ele intentou tomar o lugar que pertencia a Deus. Ele quis provar para uma parte das legiões de anjos que ele era maior. A queda da humanidade lá no Éden, em Adão, foi querer viver de modo próprio, sem precisar depender de Deus ou de ninguém. E essa é uma marca da queda em todo ser humano, em mim e em você. São aqueles pecados, aquelas tendências do coração mais escondidas na alma, da gente querer viver a vida com as pessoas com o fim de ser vista por elas, de ser aceita por elas, de ser aprovado pelas pessoas. Essa é a marca que denuncia a infelicidade humana em todas as suas relações. É isso que gera entre nós, nas nossas relações, conflito. É isso que faz com que casamentos entrem em crise, conflitos, porque nós queremos impor ao outro a nossa vontade. Ter que provar para si mesmo, para a sociedade, para os outros que você pode, que você é capaz, que você não precisa de ninguém, que você consegue. Essa é uma das tentações maiores de todos nós. A gente gasta a nossa vida tentando provar para as pessoas o nosso valor. A gente vive com essa necessidade intrínseca, escondida na alma, que motiva a gente a fazer as coisas que nós fazemos. Pessoas cobram de si mesmo e uma das outras que comprovem sua capacidade, seu amor, sua virilidade, sua beleza, sua sensualidade. A gente vive num mundo de cobranças e de tentar provar para as pessoas que nós temos valor. E quando o diabo tenta provocar Jesus a provar alguma coisa acerca de quem ele era, essa é a intenção do diabo, foi isso que ele fez no Éden, e é isso que ele está fazendo em Jesus, e é isso que ele vai fazer diariamente em mim e em você, nas nossas relações as mais diversas possíveis. Jesus nos ensina, ou nos aponta, para a suficiência da Escritura, como resposta, como remédio para lidar com essa tentação e essa inclinação da alma que está intrínseca em nós. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Prove que você é Deus e tem poder sobre a criação. E a resposta de Jesus é que está escrito. Ele aponta para a Escritura, que por mais que eu esteja aqui exausto, no meu limite físico, por mais que eu precise de alimento, está escrito na lei de Moisés, em Deuteronômio, que não só de pão viverá o homem,
mas o homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. O que dá significado à existência humana é a palavra de Deus. É isso que Jesus está apontando para a gente. Não sou eu, mas a palavra que procede de Deus. Era lícito a Jesus transformar pedra em pães. Ele é Deus, ele tem poder sobre a natureza, sobre a criação. Não havia em si nada pecaminoso nisso. Mas a intenção e de onde vem a fonte e a sugestão é onde mora o problema. Era lícito a ele transformar pedra em pães, pois ele era o Deus, Filho, Senhor da criação. Mas, primeiro, ele não necessitava provar isso para ninguém. Porque a sugestão é essa: se você é quem você disser, faz isso, prova isso, transformando pedra em pães. E você está com fome, você está exausto, não tem o que comer, não tem onde comprar. Faz o milagre, transforme pedra em pães. Mas ele não necessitava provar para ninguém, muito menos para Satanás. Segundo, se ele o fizesse, mesmo sendo lícito, estaria dando ouvidos à voz do diabo, e essa é a ênfase dele, né? Não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui eu fico achando interessante um detalhe que a gente encontra lá na narrativa de Gênesis capítulo 3, na queda do ser humano. Deus diz a Eva: porque você ouviu a voz da serpente e não a voz do teu marido, você sofrerá as consequências disso e multiplicarão as dores de parto. Para Adão ele diz: porque você ouviu a voz da tua mulher e não a minha, não é? Maldita é a terra por tua causa. Vejam esses contrapontos que Deus faz. A mulher, em vez de ouvir a voz do marido, que havia orientado ela de acordo com o que ele recebeu de Deus, que não deveriam comer da árvore que está no meio do jardim, ela ouviu a voz da serpente. Adão, em vez de obedecer o comando e a voz de Deus, deu ouvidos à voz da sua mulher. E o pecado aconteceu. E Jesus aqui está dizendo que o homem não viverá, não só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver da palavra que procede da boca de Deus. E aqui nós temos a direção que Jesus nos aponta de como devemos reagir à nossa natureza pecaminosa, às tendências do nosso coração, às fragilidades da nossa alma. Não confie em você, não confie na sua intuição, não confie nas razões do seu próprio coração. Confie na palavra de Deus. É nela que você vai colocar a sua âncora, a sua confiança. É dessa atitude de obediência que você vai ter satisfação e felicidade, e não no engano de querer provar para ninguém que você é capaz ou que você pode. Por isso, sua veemência citando a Torá. Jesus cita a Torá, ele aponta para a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas viverá da palavra que procede da boca de Deus. E aqui tem a boca do diabo falando, sugerindo, ainda que seja uma coisa lícita, e a boca de Deus, dizendo que me é lícito transformar pedra em pães. Jesus operou milagres, acalmou o vento, acalmou o mar, repreendeu demônios, curou pessoas enfermas, ressuscitou mortos, deu vista a cegos, curou leprosos. Ele tem poder sobre a criação. E esses sinais seguiriam o Messias para provar que ele é o Messias. Mas ele não precisava, ele não necessitava, ele não tinha essa necessidade de provar nada para ninguém.
Há coisas, e aqui a gente observa que tem que ter cuidado com o nosso próprio coração e as situações da vida. Há coisas que são lícitas, mas há coisas que não convêm. Nem tudo que é lícito é bom para a nossa vida. Depende muito da situação e do momento. Então, a primeira coisa que você tem que ter cuidado com a sua vida é essa necessidade que você carrega em você, que eu carrego em mim, de ser aceito, de provar para as pessoas o meu valor. Isso existe em nós, porque nós nos desligamos de Deus. Deus é aquilo que satisfaz o homem. Ele foi criado para isso, mas ele se desligou disso, ou desobedeceu, se rebelou. E houve essa ruptura com Deus. E agora nós temos a necessidade de satisfação e nós buscamos provar para as pessoas, ou ser aceitos pelas pessoas, ou ter a aprovação das pessoas. Mas isso também nos leva a uma outra coisa aqui, que me chama a atenção no texto, é a necessidade de felicidade que o ser humano tem. O ser humano passou a ser uma pessoa porque se desligou de Deus, porque é uma pessoa insatisfeita e precisa da aceitação das outras pessoas para a sua vida ter significado. Ele busca a felicidade, e isso significa buscar sucesso na vida, buscar poder na vida, e buscar essas coisas de forma que ele não se esforce tanto ou sofra tanto para obter. Deixe-me trabalhar bem esse ponto com vocês. O diabo propôs outra coisa a Jesus. O que ele propôs a Jesus? Eu te darei a glória e o poder de todos esses reinos. E o diabo, você vai assim, ele está blefando? Claro que ele está blefando, mas ele, em parte, ele está falando uma coisa que de fato ele conquistou. Ele tomou do homem o mundo. Deus criou o mundo, todas as coisas criadas na terra. Colocou o homem como sendo a coroa da sua criação e confiou ao homem o controle da criação, dando ao homem poder para dar nome aos animais, para administrar a criação e para prestar contas a Deus disso. E isso lhe foi tomado na queda no Éden. E hoje o diabo tomou conta do mundo, é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no controle do maligno, é o que a Bíblia nos diz. E ele está dizendo isso para Jesus: isso é meu, eu tomei para mim, e eu te dou a glória desses reinos. Ora, mas o Senhor já tinha isso. Isso não faz sentido. O Senhor é o Rei da glória. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas só que ele abriu mão de tudo isso para conquistar o que ele havia sido tomado, de certa forma, pela obra que veio a realizar na cruz. Jesus se fez carne, assumiu forma humana. Iria receber o castigo e a punição, iria passar por sofrimento, para poder reconquistar aquilo que foi tomado do homem. Então, o que o diabo está propondo? O que ele está propondo para Jesus é: você pode ter isso sem sofrimento, sem a cruz, sem esforço. Por que passar pela cruz para poder obter isso? Eu te dou sem necessidade da cruz. Eu te dou o sucesso, a glória de todos esses reinos. Você não precisa sofrer. É essa a proposta que está sendo feita a Cristo. Basta que você me adore, eu te darei a glória e o poder sem qualquer sofrimento. Eu me pergunto qual é a sugestão do diabo a mim. Qual tem sido a sugestão do diabo a você? Para que você alcance felicidade, poder, sucesso, glória.
O que o diabo sugere para a gente? Eu vejo pessoas com relação à questão de jogos e com a questão de loteria. Se eu tiro na Mega Sena, minha vida está resolvida. Ou seja, eu vou obter riqueza sem esforço, sem trabalho. Me fale uma coisa aqui, num segredo, para ninguém escutar. Não é? Às vezes você não pensa nisso? Meu Deus, se eu tirasse na Mega Sena, meus problemas estavam resolvidos. Eu ia gozar a vida sem precisar levantar todo dia de manhã para trabalhar. Eu ia conseguir comprar aquela casa na praia, aquela casa no campo, aquele carro que eu tanto desejo e almejo. Eu iria obter essas coisas sem esforço, sem sofrimento, sem trabalho. É isso que o diabo está sugerindo a Jesus. Por que você tem que passar pela cruz? Eu te dou. Basta que você se renda, me adore. Em outras palavras, ele está sugerindo a mesma coisa que ele fez lá no Éden em Adão. Esse Deus não é bom, não. Ele está te proibindo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabe que no dia que você comer, você será como ele. Ele não está sendo honesto com você. Em outras palavras, ele está fazendo a mesma coisa com Jesus. Por que você tem que passar pela cruz? Que Deus é esse que vai impor um sofrimento desse para você? Eu te dou sem precisar disso. Claro, o Satanás está apelando, é absurdo. Mateus coloca isso aqui como a última e terceira tentação. E Jesus assim, perdeu a paciência com Satanás. Antes ele respondia na palavra, agora pela primeira vez, e última vez, né, ele disse, arreda, né? Sai, Satanás, porque está escrito, né? Somente ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas deixa eu me perguntar aqui, deixa eu ser incisivo com você. Qual é a sugestão? Qual tem sido a sugestão do diabo para você? Para pegar que atalho, que caminho mais fácil na sua caminhada cristã? Para lhe convencer que há um caminho melhor, sem tanto sofrimento, só felicidade. Eu fico lembrando, às vezes eu pensava na música de um desses cantores populares brasileiros, o Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, lembra da canção? Foi um hit durante um período. Se eu quiser falar com Deus, o que a música está dizendo assim, parece uma piedade, né? A pessoa querer falar com Deus. Mas veja o que diz a letra, eu vou ter que ralar, sofrer, me autofragelar, me humilhar, e no fim vai dar em nada. Porque a relação com Deus e o caminho com Deus é sempre um caminho de sofrimento e sacrifício. O diabo está dizendo, eu tenho um caminho melhor para tu. Não precisa de sofrimento, não precisa de esforço, não precisa de ralação. A santificação é pesada demais. Deixa eu te dar um caminho mais fácil. É isso que está acontecendo aqui. Olha, o Espírito Santo sujeita Jesus a passar por uma situação dessa com o diabo, com a intenção de que Jesus aponte para a gente em que áreas nós vamos ser tentados, esse é o alerta, e como nós deveríamos reagir a isso. E a resposta de Jesus sempre tem sido essa, a palavra. O que é preciso? Só Satanás, o que é preciso para você ter facilidade, sucesso e glória, né? Só me ouvir, confia em mim, se entregue a mim, eu te darei poder e glória, te darei felicidade. Essa é a proposta. A humanidade vive e luta por essas coisas: poder, dinheiro, glória, reconhecimento, felicidade, sucesso.
É por isso que nós nos comparamos com os outros. É por isso que nós competimos com os outros. É por isso que muitas vezes é isso que nos motiva a levantar da cama. Para conquistar, para obter essas coisas, para provar para as pessoas que eu posso, que eu conquisto, que eu obtenho. Como Jesus nos ensina a reagir a esse tipo de tentação? Ele enfatiza: só lhe deu glória, só a Deus é devido a glória, só há um Criador, a quem é devido toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor. Deus, o Senhor teu Deus, só a Ele darás culto, só a Ele adorarás, só a Ele prestarás o culto que lhe é devido. O desafio de Jesus aos seus ouvintes era: quem quer vir após mim? Sempre foi isso. E qual é o desafio dele? Negue-se a si mesmo. Não é você, é Deus. Você não foi criado para você, você foi criado para Deus. Deus não existe para você, você existe para Deus. É a Ele que você deve glória, é a Ele que você deve servir, é nele que você vai encontrar felicidade. Ele vai ser a tua satisfação. Se não for isso, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você vai ser presa fácil das sugestões do inimigo. Deus, o Senhor teu Deus, só a Ele você vai dar glória. O desafio de Jesus aos seus ouvintes é isso: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se essa inclinação humana, ou seja, saia do centro de sua vida, arrependa-se, porque esse é o pecado original, é o pecado base do ser humano, o resto é consequência disso. Arrependa-se disso, dê a Deus o lugar dele em sua vida. Ele é Senhor, você é servo, não ao contrário. Todo aquele que se exaltar, diz a palavra de Deus, será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E em terceiro e último lugar, o diabo tenta insurgir ou sugerir a Jesus vaidade. As profecias apontavam para a humanidade do Messias, para a humildade dele, que entraria em Jerusalém sobre um simples animal de carga, um jumentinho. A proposta do diabo é uma entrada espetacular. Por que em cima de um jumento? Por que não de uma maneira que todos vejam a tua glória, o teu poder? Salte do pináculo do templo, da torre mais alta lá no Monte Sião. E era muito alto e embaixo só pedras. Quando todos esperarem a tua destruição, os anjos do Senhor te sustentarão e entrarás de forma gloriosa na cidade do rei Davi e te assentarás no trono da glória. Por que entrar em cima de um jumento se você pode entrar de maneira espetacular? Atire-te daqui abaixo, e ele usa o Salmo 91. No verso 11 e verso 12. O diabo não só aproveita as nossas fraquezas para nos atacar, mas ele nos atacará também nas nossas convicções. Preste atenção a isso. Jesus reagiu à primeira tentação com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Eu posso transformar pedra em pães, mas não só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver da palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio. Segunda tentação, atira-te daqui abaixo. Porque se você quer usar a Bíblia, Satanás está dizendo aqui, eu também conheço a Bíblia. No Salmo 91 há uma profecia a teu respeito, que Deus ordenou aos anjos para que eles possam te proteger, para que você não tropece em alguma pedra. Então, já que há essa profecia a teu respeito, te lança aqui abaixo.
Porque não vai acontecer nada contra você, porque aí os anjos vão entrar em ação e o Salmo 91 vai ser executado. E você vai entrar de forma triunfal, amparado pelos anjos em Jerusalém. Por que entrar em cima de um jumento? Se você pode entrar em cima das asas dos anjos de forma tremenda, espetacular, chamando a atenção de todos para você. O Senhor lhe respondeu com a Escritura. Satanás usa a Escritura para tentar o Senhor Jesus, e Jesus reage com a Escritura. O Salmo 91, verso 11 e 12, é uma promessa a teu respeito, ele está dizendo isso. O Senhor Deus ordenou aos anjos a teu respeito, eles te sustentarão nas suas mãos. Então, se és quem a voz diz você ser, atira-te daqui abaixo. E o Senhor Jesus nos ensina um valioso princípio, que nos traz segurança na nossa caminhada cristã. A Escritura é a sua melhor intérprete. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui ele usa a Escritura para interpretar a Escritura, nos ensinando esse princípio da reforma, não é? De que a Bíblia é suficiente e ela mesma interpreta ela. Como diz alguns teólogos hereges da nossa época, que a gente precisa reler a Escritura, reescrever a Escritura. A Escritura é suficiente, ela mesma se interpreta. Ela não precisa da debilidade do homem para poder interpretar ou reler a Escritura. O texto termina com uma observação que, cessadas todas essas tentativas, o diabo se afastou dele até o momento oportuno, e vieram anjos e o serviram. Deus nos promete em sua palavra: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nos aproximamos de Deus e vivemos uma vida em comunhão com Ele, quando estamos em sua presença, o inimigo não ousa aproximar-se. Ele não nos teme, mas ele teme a Deus. Ele não ousa aproximar-se. E diante disso, eu trago aqui algumas aplicações para a gente pensar em nossa vida. Algumas lições que podemos tirar do texto. Primeiro, o diabo não tem autonomia em suas ações. Ele não tem poder sobre a sua vida. Foi o Espírito quem levou Jesus ao deserto para ser tentado. O diabo não tem autonomia para fazer isso, senão com a permissão de Deus. E se Deus permite, é porque ele tem algum propósito. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o diabo não tem autonomia em suas ações para fazer o que ele quer. Ele não tem poder para isso. Segundo, que Deus é o único que tem todo o poder e controle sobre todas as coisas. E eu preciso crer nisso e confiar nisso. Terceiro, Deus nos conduzirá algumas vezes ao deserto para sermos tratados por Ele. Assim como fez com Israel, assim como fez com o Messias, fará também comigo e com você. Deus nos conduzirá a momentos de deserto para tratar o nosso coração. Deus conduziu o povo de Israel ao deserto durante 40 anos para tratar aquele povo. O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tratado e tentado. Isso significa que acontecerá desertos na minha vida e na sua vida, na nossa caminhada. Momentos difíceis, momentos ruins, mas Deus estará conosco assim como esteve com o Senhor, assim como esteve com o povo durante o deserto. Em quarto, aprendemos aqui, conforme o reformador Lutero dizia, que o diabo é o diabo de Deus. Lutero dizia isso: o diabo é o diabo de Deus. Ele é como um cão na coleira de Deus. Ele não pode fazer nada além do que Deus permite.
E ele só vai até onde a coleira dá. Então tenha convicção disso. Nós temos um inimigo voraz, feroz, mas ele está na coleira. E ele não tem autonomia para fazer absolutamente nada sem a permissão divina. Por isso Lutero dizia, é o diabo de Deus, é o cachorro na coleira. Ele é um cachorro preso. No entanto, não fustigue onça com vara curta. Não é? Seja prudente. Nem por isso ouse, né, futucar o bicho. Né? Aprendemos também que o que temos que nos preocupar não é com o diabo, mas com as nossas próprias fraquezas, com as nossas próprias tendências, com o nosso próprio coração. Por isso, preste atenção no seu coração. Precisamos nos preocupar com as intenções e motivações de nossa alma, com as inquietações do nosso coração, com a procura pelo nosso sucesso e glória, com as nossas vaidades, pois todos nós temos. A grande questão é como nós lidamos com as nossas vaidades. Não negue que você não seja uma pessoa que tenha vaidade, você tem, eu tenho. Como nós lidamos com isso é que é a grande questão, porque isso é um ponto de vulnerabilidade para o diabo nos levar à queda e ao pecado. Cuide do seu coração, cuide das motivações da sua alma, pois nós carregamos em nós um coração enganoso e perverso, capaz de nos ludibriar, para que a gente faça aquilo motivado por consciência, achando que é de Deus, motivado por vaidade, achando que é de Deus. Aprendemos que podemos recorrer a Jesus, pois Ele se compadece de nossas fraquezas. Ele nos aponta o caminho para enfrentarmos o inimigo e a nossa própria natureza caída, a Escritura. É isso que nos diz o escritor de Hebreus. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele se colocou nessa condição por causa de mim e de você. Com uma diferença, ele não cedeu ao pecado. Por isso, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e podemos recorrer a Ele. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, com a diferença de que Ele não cometeu pecado. Por isso, devemos nos achegar a Ele confiadamente, para recebermos dele a graça no momento oportuno que nós estamos ali na queda, no fio para cair. A gente pode recorrer ao Senhor, Ele é misericordioso. Por isso, nessa manhã, o nosso convite a você, o convite de Deus feito a nós é nos chegarmos à mesa do Senhor, à ceia do Senhor. Tome lugar à mesa do Senhor. Você é convidado por Jesus a participar, mas antes, lave as mãos. Antes de sentar-se à mesa para a refeição, a gente se purifica, a gente lava as mãos. E o Senhor nos convida. A ceia é um momento assim, não é um momento para limitar ou nos condenar. É um momento para que a gente tenha a oportunidade de nos lavar diante de Deus. De chegar diante de Deus e sondar o coração, diante daquilo que nos foi exposto. Senhor, eu vejo as minhas fraquezas, meus pontos de vulnerabilidade. Senhor, às vezes tenho sido tentado para obter sucesso e glória por caminhos mais fáceis. Senhor, eu percebo as motivações do meu coração, que muitas vezes eu boto uma capa de espiritualidade, mas é vaidade que me motiva, Senhor.
chegar diante do meu Deus, quebrantado e contrito, e confessar a Ele os meus pecados e culpas, e deixar isso de lado, ser lavado e purificado e ter acesso à mesa do Senhor em comunhão com Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então comer do pão e beber do cálice do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça viver uma vida cristã consciente, que Deus nos faça entender que nós somos igreja do Senhor, redimidos do sangue de Jesus. Porém, Deus tem muita lama para tirar da gente. Ele já nos tirou do lugar de lamaçal, agora é limpar a nossa vida, o nosso coração. E nessa caminhada, procure ser com Deus sincero, transparente e honesto, porque você não precisa se esconder dele. Ele conhece você, Ele conhece a sua vida, conhece o seu coração. Deixe Deus tratar a nossa vida para que a gente seja, ou ouça de Deus a mesma coisa que aquela multidão ouviu de Cristo, do Pai, em relação a Cristo. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A nossa oração seja: Senhor, limpa, me limpa, tira a lama de mim, para que o Senhor possa olhar para mim e dizer a mesma coisa. É o meu desejo de coração, eu quero que o Senhor tenha prazer em mim, na minha vida. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós sua graça, seu favor. Eu queria convidar você a limpar o coração, a se colocar diante de Deus, a buscá-lo com sinceridade, a confessar a Deus seus pecados, suas culpas, as tendências e as inclinações da alma. Dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, coloca no meu coração as motivações certas, me faz orar como o salmista, que não somente as palavras dos meus lábios, Senhor, mas sobretudo as intenções do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça viver a vida cristã com honestidade, com transparência diante dEle, porque nós não existimos para impressionar pessoas, nós existimos para servir a Deus e viver a vida em santificação para Ele. Que Deus nos abençoe.